Olá, seja bem-vindo a mais um programa Juntos, programa este produzido pela Convenção Batista Paranaense, que tem o desejo de, através de entrevistas, através de mensagens, de reportagens, poder falar um pouquinho do amor de Deus através de diversas ações que os batistas, nas igrejas batistas aqui do estado do Paraná, estão realizando. E o nosso desejo é que a palavra de Deus possa ser compartilhada de uma forma contextualizada, chegando até você na sua casa, alcançando a sua família, alcançando seus filhos, alcançando você como pessoa, como indivíduo, porque Deus assim o vê de uma forma integral. Jesus Cristo, quando nos deixou ensinamento na sua palavra, ele também fez oração. Você sabia que Jesus orou por você? Sim, há muito tempo atrás Jesus fez uma oração por todo aquele que viesse no futuro crer nele como Senhor e Salvador. E diz assim no Evangelho de João, capítulo 17, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nessa oração intercessória, no Evangelho de João, capítulo 17, Jesus ele estava intercedendo pelos seus discípulos e por aqueles que iriam crer nele. Isso significa que nós, todos aqueles que cremos em Jesus Cristo, independente do ano em que vivamos, da época em que vivamos, recebemos um pedido de oração para que sejamos livres do mal. Mas isso não nos isenta da participação no mundo, na esfera da nossa sociedade, do dia a dia. E para conversar conosco sobre como sermos pessoas que venham contribuir para uma sociedade mais fraterna, de maior amor, em que a graça de Deus pode alcançar todo ser humano, como eu disse, de sua forma integral. Temos o Bira conosco aqui, um amigo nosso, membro da primeira igreja batista aqui de Curitiba e que é muito envolvido com diversas ações, políticas públicas. Bira, um prazer tê-lo com a gente aqui, é uma alegria e sinta-se à vontade para se apresentar e dizer qual é a sua área de ação. Obrigado, pastor Antônio, uma grande alegria estar aqui. Eu sou membro da primeira igreja batista de Curitiba já há 11 anos, milito na área da ação social da igreja junto com a minha esposa, efetivamente trabalhando com pessoas em situação de rua na região de Curitiba e região metropolitana. Também faço parte da REPAS, da Rede Evangélica Paranaense de Ação Social, e atualmente faço parte do grupo gestor da REAGE, Rede Cristã de Agentes em Proteção e Prevenção às Drogas. Legal. Bira, nos ajuda a entender um pouquinho desse universo de políticas públicas e de que maneira nossa conversa vai se trabalhar, né, vai se desenvolver em cima disso, como que nós cristãos podemos contribuir para uma sociedade melhor, né? As políticas públicas, elas são muito recentes no nosso país, né? Elas começam com a política da assistência social e seguem em seguida para a política da mulher, para a política do idoso, a política da criança, que é uma política que tem aí o Estatuto da Criança e do Adolescente já há 20 anos no nosso país. O Estatuto do Idoso também, né? O Estatuto do Idoso, que é um estatuto de um momento mais recente, não tão antigo, mas são políticas que foram se conquistando ao longo dos últimos 20 anos, pelo menos aqui. É um conjunto de ações, as políticas públicas, integradas do governo, tanto na esfera do Estado, do município e da União. Curitiba, o Paraná e o Brasil têm políticas públicas muito boas, direcionadas aos mais diversos segmentos da sociedade. Nós temos a política ao portador da necessidade especial, à criança e adolescente, ao idoso, a política da mulher. São várias políticas muito boas. A igreja, pastor, historicamente, antes de se falar de política pública, já fazia política pública. As escolas bíblicas dominicais e as santas casas já são ações que, antes mesmo de se falar de política pública, já era um serviço que a igreja prestava. Certo. As escolas bíblicas dominicais, as primeiras escolas, alfabetizando a comunidade mais carente. E as santas casas de misericórdia também, trazendo um serviço de assistência médica às famílias mais carentes. Ou seja, pastor, a igreja historicamente já esteve inserida e está inserida nas políticas públicas há muito tempo. Então, para ficar bem claro, políticas públicas são ações para atender as demandas da sociedade em suas necessidades básicas. Como você citou aqui alguns exemplos de crianças, idosos e adultos, né? Com relação ao aspecto da igreja e o seu envolvimento, mesmo que você nos dê esse exemplo aqui histórico, né, de algumas ações, a gente vê o Estado, de um modo geral, procurando fornecer atendimento à população, mas a igreja ela também atua quando ela consegue resgatar algum dependente químico, ajudá-lo no processo de
de se socializar com a sua família, de ser integrado à sua família, um ex-detento que está saindo da penitenciária e pode, através da igreja, ser ressocializado, são manifestações ou formas da igreja ajudar? São formas que a igreja tem feito e feito há muito tempo. E eu digo que a igreja tem feito com uma grande excelência tudo isso. O que a igreja precisa hoje é entender que as políticas públicas vêm como uma ferramenta para melhorar e qualificar o trabalho que a igreja já faz. Eu vou dar um exemplo muito claro dentro das políticas públicas sobre drogas. Retirar alguém das ruas hoje e levá-la efetivamente para um tratamento numa comunidade terapêutica é algo que nós precisamos rever. Porque se essa pessoa tiver alguma comorbidade, ou seja, se ela tiver um problema de tuberculose, um problema de diabetes ou qualquer outra doença, é importante que a gente possa fazer um encaminhamento para tratar essa pessoa. Feito a parte do tratamento, nós fazemos um encaminhamento para o tratamento da dependência. A política pública assegura para esse cidadão o acesso ao direito à saúde, ao atendimento jurídico ou qualquer outra necessidade que ele tenha. Para nós, na rede, isso nós entendemos como uma ferramenta excelente, tremenda para o trabalho dos nossos líderes de igreja. E no seu trabalho, junto aos órgãos que você citou aqui, da Repaz, do Reage hoje, como é que você atua? Quais são as responsabilidades que vocês têm? São muitas. A Reage hoje ela está instituída em todo o estado do Paraná através de regiões. Por favor, só antes, a gente não falou da sigla. O que significa Reage? Reage é Rede Cristã de Agentes de Proteção e Prevenção às Drogas. É interessante que a gente fala o tema drogas, mas a única coisa que nós não falamos na Reage são sobre drogas. Nós falamos sobre vidas vitimizadas através da droga. Certo. E é bom entender, pastor, que a droga hoje não é só o crack, só o álcool, só o tabaco. A droga hoje é o antidepressivo, a droga hoje é a pornografia na internet que tem destruído os nossos jovens e adolescentes, casais. A droga hoje ela é um conceito muito maior do que se imagina ou se banaliza, né? A droga é tudo aquilo que efetivamente vem a trazer algum fator complicador para o lar e para a família. Está relacionado ao comportamento nocivo, ou hábitos nocivos para a pessoa? Também, mas numa cultura muito complicada, né? Aqui no país você vê comerciais televisivos em horários infantis que dão uma apelação para uso e consumo de bebidas alcoólicas, tabaco, qualquer coisa que às vezes é até assustador. Então você já não sabe mais. E quando você não controla o horário em que os teus filhos veem a televisão, eles têm esse acesso na internet, nas páginas das redes sociais que hoje bombam, né? É uma geração muito antenada, muito ligada, ao mesmo tempo uma geração que está suscetível a todo esse tipo de lixo, digamos assim, que se é oferecido. Entendi. E a Reage, então, a proposta é reagir no sentido de munir a igreja, as pessoas que estão envolvidas para se precaver dessas situações. E identificar, né? Nós sabemos que Curitiba e região metropolitana hoje, por exemplo, tem mais de 3.000 projetos sociais ligados a igrejas. Ao mesmo tempo, muitas vezes, projetos que não trabalham de uma maneira integrada. Nós vamos te dar um exemplo muito interessante de um bairro aqui de Curitiba, chamado Santa Quitéria, em que tem uma comunidade carente chamada Vila dos Cegos. Na Vila dos Cegos, na segunda-feira, vai o pessoal da Igreja Católica. Na terça-feira vai o pessoal da Igreja Evangélica. Na quarta-feira vai o pessoal da Federação Espírita. Na quinta-feira, um clube de mulheres. Na sexta-feira, a Associação de Moradores. No sábado, o Rotary. E como é que nós descobrimos isso? Conversando com os moradores daquela comunidade. Cada dia da semana, uma organização ligada à igreja ou não, fazendo um trabalho com a mesma família. Aonde a gente vê que não há articulação. Toda essa riqueza, todo esse potencial de conhecimento de pessoas que querem fazer algo para transformar essa sociedade, muitas vezes focado no mesmo grupo de pessoas. Quem sabe se tivessem dialogado, tivessem conhecido um pouquinho mais o que cada um faz, tivessem ampliado e até talvez tivessem tido bons resultados ou melhores resultados com aquela comunidade especificamente. Legal. Desafios que daqui a pouco, Bira, nós vamos continuar conversando. Temos agora um breve intervalo, mas logo a gente dá continuidade nessa conversa. Olá, querido telespectador. Eu sou o pastor Romério e nós estamos aqui na cidade de Ponta Grossa. Hoje eu tenho um convite especial para você que acompanha os nossos programas. Aqui nos Campos Gerais nós temos 22 igrejas e com certeza tem uma perto da sua casa,
o nosso convite é para que você venha e participe conosco, porque nós temos um lugar todo especial para a sua família. Acesse agora o site da CBP e ali você vai encontrar uma lista completa das nossas igrejas e dos seus endereços. Você é nosso convidado especial. Esperamos sua visita. Que Deus abençoe você e sua família. Continue conosco. Estamos de volta com o programa Juntos, na conversa aqui com o Bira, falando sobre políticas públicas e a função ou a ação da igreja, do cristianismo através, né, dos seus fiéis, dos seus discípulos de Jesus Cristo, atuando nesse mundo. Bira, antes do nosso intervalo, você comentou de uma realidade em que uma comunidade tem sido atendida cada dia da semana por uma organização, né? De que maneira nós podemos ser melhores articulados para atender as pessoas e de uma maneira eficiente e eficaz? Uma das ações pontualmente nessa comunidade foi que a gente identificou isso e promovemos um encontro com todos aqueles que já faziam essas ações. E a riqueza das histórias, do conhecimento, das frustrações também em relação a alguns problemas pontuais, principalmente ligado ao tráfico, à prostituição infantil naquela comunidade, fortaleceram o trabalho. Ou seja, aquele trabalho já não ficou segmentado na segunda um, na terça outra. Aquele trabalho continuou com cada organização fazendo a sua ação, o seu chamado, não houve uma interferência nisso, mas fazendo a troca das informações. Havia, eu me lembro, um senhor com problema de diabetes que não queria o posto de saúde e o pessoal da unidade básica de saúde não conseguia convencê-lo a ir fazer os exames para isso. Aquele grupo integrado conseguiu sensibilizá-lo, conseguiu promover a ele a importância da saúde dele, o templo vivo do Espírito. Ele estava tão apaixonado pelo Evangelho, mas ao mesmo tempo com muito medo de ir ao posto de saúde. E aquele grupo foi com ele ao posto de saúde, juntos, e deram um resultado. Ele fez o tratamento, faz, até hoje se cuida e tem uma vida muito boa, numa ação integrada. Ação integrada. Que belo exemplo a ser seguido aí nas outras demandas, né? O que mais, Bira, que você pode compartilhar com a gente? Você falou a questão da dependência química, né? Talvez seja um dos maiores desafios que nós temos hoje, apesar de existirem algumas demandas promovidas pelo Estado, mas sabemos que muitas casas de recuperação, elas são mantidas por igrejas evangélicas ou católicas, espíritas, e a gente tem ouvido também de algumas necessidades de adequação dessas casas para que entrem dentro de um padrão. Como é que funcionará isso? Algumas dessas casas serão fechadas. A gente sabe que, apesar de algumas não terem toda a infraestrutura necessária, são um porto seguro, conseguem dar um tratamento diferenciado. Como é que fica essa questão de casas de recuperação e que nós podemos interagir com elas? Um dado importante é que no estado do Paraná, hoje aproximadamente, nós temos 300 comunidades terapêuticas. E nós fazemos o seguinte cálculo, pastor. A média de cada comunidade é de 20 residentes. Então nós estamos falando que a igreja hoje, no estado, e podemos falar com muita tranquilidade, atende, recebe aproximadamente 6.000 pessoas vitimizadas em problemas da dependência química, o crack, o álcool e outras drogas. É um trabalho relevante, histórico, tanto quanto as santas casas, tanto quanto as escolas bíblicas, o trabalho de prevenção e tratamento. O que há realmente é uma legislação federal que determina que todas essas comunidades terapêuticas tenham um mínimo de organização. E um dos desafios nossos, como REAGE, como Associação das Comunidades Terapêuticas do Paraná, Compacta, é trabalhar para que essas organizações possam estar atendendo adequadamente, dentro de todas as normatizações, e sensibilizar as igrejas a estarem mais próximas desses espaços. Vidas têm sido transformadas através desses locais de tratamento e precisam ser reconhecidas e ser tratadas com a seriedade e o respeito que elas merecem. Você tem esse dado acerca do percentual de recuperação dessas casas? É difícil falar um percentual, porque há um entendimento e alguns estudos que dizem que o processo de recuperação demora até 5 anos. Então a pessoa fica um período da recuperação, um período de 9 meses, algumas, outras menos. Cada comunidade tem um programa terapêutico, mas a linha de trabalho é a mesma. Não há um percentual. O que há para nós, o desejo de que uma vida transformada pode transformar o mundo.
né? Essa pessoa que sai desse local com a perspectiva de um novo recomeço, uma vida transformada e uma família que o apoie e o encoraje nessa caminhada é o maior desafio. Talvez, na nossa avaliação, a questão do envolvimento familiar ainda é uma lacuna em que nós precisamos investir mais. A igreja estar mais próxima, incentivar a família, caminhar mais próximo com a família. E a igreja faz isso muito bem. A nossa provocação, a nossa colocação é que nós podemos muito mais. Com certeza. Bira, o que você tem a dizer para a gente sobre espaços de controle sociais? A igreja pode se envolver também? O que são esses espaços? Esses espaços são fundamentais. Esses espaços são o direito e a garantia que a sociedade possa se envolver no controle das políticas públicas. E a igreja, dentro desses espaços, pastor Antônio, tem um papel fundamental. O Conselho Municipal de Política sobre Drogas, hoje de Curitiba, por exemplo, tem 3 representantes ligados à igreja. Então é uma grande conquista termos lá dentro desse conselho pessoas determinadas que defendem valores e posições, mas que, acima de tudo, que dialogam e que discutem a aplicação das políticas públicas, não por um interesse pessoal, mas por um interesse coletivo. Há outros espaços de conselho no município, no estado. Por exemplo, que outros? Temos o Conselho Municipal da Assistência Social, com representantes da igreja, temos o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais, o Conselho da Mulher e agora, bem recentemente, a Comissão Municipal dos Direitos Humanos, o qual a igreja tem dialogado para que possa também ter cadeira e assento nesse conselho. E a nível de Estado, a mesma coisa, só que numa esfera estadual, o Conselho da Criança no Estado, do Idoso no Estado, política sobre drogas no Estado também. E numa esfera menor, por exemplo, eu sou pastor de uma igreja local ou dentro do meu condomínio eu tenho ali o síndico, pessoas que estão se envolvendo na comunidade, nesse nível de abrangência menor, mais na esfera municipal e até de uma vila. Local. Local. Que tipo de envolvimento eu posso ter? Associação de moradores, como é que funciona? A gente entende que esses conselhos são fundamentais. Conselho Comunitário de Segurança. Cada bairro da cidade tem o seu. Conselho Comunitário da Saúde, que é um conselho vinculado à área da Unidade Básica de Saúde do bairro. Todo bairro que tem uma unidade básica de saúde também tem esse conselho. O que precisa é que a igreja e os representantes das nossas igrejas estejam mais próximos. Por exemplo, acompanhando as datas, quando acontecem as eleições, de que maneira acontecem as eleições. E esse tem sido um papel da REAGE, dar visibilidade a tudo o que acontece dentro dos espaços de controle social. Diz um amigo meu uma expressão que eu gosto muito: quando nós não estamos envolvidos nesses espaços, outros estão. Então é um desafio, é uma provocação e é um convite para que nós possamos estar efetivamente nesses espaços que nos são de direito. Alguém vai estar ocupando aquele espaço. Sim, com certeza. E hoje já estão, né? Muitas discussões hoje de temas muito polêmicos em relação à sociedade vêm de discussões que acontecem inicialmente dentro desses espaços. Então, quando nós não estamos dentro desses espaços discutindo, colocando as nossas posições, se somos favoráveis ou se somos contrários, quando nós não estamos nesses espaços, outros estão e defendem os seus pontos de vista. E os defendem legitimamente, porque esses espaços são os espaços constitucionais que estão lá na nossa Constituição, que nos dão o direito a ter essa representação. Bira, eu tenho uma curiosidade que talvez atenda também a pergunta, o questionamento de algumas pessoas. Para alguns, envolvimento com esses conselhos sociais, enfim, soa como uma participação política e, às vezes, até político-partidária. Eu preciso ser filiado a um partido, até porque o nosso programa ele tem o compromisso de não defender causas político-partidárias, né? Então, só para ficar claro isso, é preciso participar de um partido? Como é que funciona isso? Absolutamente. O que precisa é ter no coração o desejo de querer fazer algo pela sua comunidade, pelo seu bairro, pela escola do filho que estuda, pela unidade básica de saúde em que a sua mãe, a sua esposa ou você mesmo, quando precisa utilizar, esteja equipada, esteja adequada. E essa não é uma responsabilidade do governo, essa é uma responsabilidade de toda a sociedade. E a igreja tem um papel fundamental nisso. Então nós devemos nos engajar, participar e ter a certeza de que não há influência de partidos querendo dominar determinados setores desses conselhos, mas é algo que está acessível a
todas as pessoas, ao público, né? É o espaço democrático da expressão da opinião. É um lugar onde você pode ir, mesmo não sendo conselheiro, pastor, você pode ir e colocar a sua opinião, o seu pensamento, fazer a sua reivindicação local. Esses espaços são fundamentais. Os espaços de controle social são uma das grandes diretrizes das políticas públicas. Bira, o nosso assunto, né, aquilo que nós estamos aqui conversando, é muito amplo, né, muito abrangente. E os minutos eles vão de forma rápida. Então, caminhando para o final do nosso programa, gostaria que você pudesse só recapitular um pouquinho dessa ação que você deu exemplo com moradores de rua que vocês atuam, mostrando um pouquinho da prática de algo que está sendo executado. E, por fim, a gente dá ênfase naquilo que é ainda possível fazer mais. Legal. De um modelo prático, eu não venho aqui apenas para fazer uma fala de política pública, mas para dizer que a política pública, para o projeto qual nós estamos inseridos na Primeira Igreja Batista, foi muito importante. É um projeto que trabalha com moradores de rua, chama-se Sopa Solidária. É um projeto ligado à ação social da Primeira Igreja Batista, que é coordenado pela minha esposa, a Clarice Fogaça. Esse projeto atua com a reinserção de pessoas em situação de rua na sociedade e também com o processo de recuperação, a sensibilização dessa pessoa que está na rua, o porquê que ela está na rua, o olhar para a família dessa pessoa, como aproximar. O que vem além ou junto com o prato de sopa, no caso? Agora vem o interesse de querer, se a pessoa tiver essa disposição, obviamente, em querer que aquela vida tenha uma transformação. O prato de sopa, a gente costuma dizer, pastor, que é uma ferramenta de aproximação. Mas aquela pessoa precisa ser ouvida, não só ouvir. E quando ouvimos, nós ouvimos filhos, maridos, esposas, há um grande número de mulheres hoje também nas ruas de Curitiba, com uma grande carência e muitos um grande desejo de voltar aos seus lares. O projeto tem hoje como um dos grandes objetivos fazer a reinserção dessas pessoas. E as ferramentas de política pública têm nos ajudado bastante. O encaminhamento a um profissional da área de medicina, um encaminhamento a um profissional da área da psicologia, enfim, são ferramentas que a gente tem à nossa disposição, que a igreja, a sociedade tem à sua disposição e tem sido ações com parcerias muito bem importantes. Muito bom. Como disse, o nosso programa está chegando no final, eu gostaria que você deixasse uma palavra desafiadora para aqueles que nos ouvem, de maneira que todos aqui possamos entender que realmente é possível fazer mais e de que maneira nós podemos fazer isso. Eu gosto muito do nome desse programa, Juntos. Eu acho que é fundamental e inspirador. E a minha palavra para você, líder, que está agora pensando em ter um projeto, ou já atua na sua comunidade, ou está inconformado com o que está acontecendo na sua comunidade, que juntos nós possamos fazer um projeto local para a sua comunidade local. E esse é um dos desafios da REAGE, é trazer as ferramentas e dar o empoderamento, o conhecimento das políticas públicas, motivação a você estar nos espaços de controle social e dar ferramentas para que efetivamente você possa ser um agente transformador nessa sociedade. Esse é um desafio da rede. Legal. Bira, muito obrigado pela sua presença e esperamos que em outras oportunidades você possa estar com a gente e que Deus continue abençoando o seu trabalho, junto com a REAGE, também a sua esposa Clarice. Que Deus abençoe ricamente. Muito obrigado, pastor Antônio. Uma honra, uma grande alegria estar aqui com vocês. Legal. Pois é, você ouviu a gente conversando sobre um assunto bem desafiador, porque vivemos numa sociedade carente, né? Há muitas situações que precisam de tratamento, de pessoas que precisam ser alcançadas. E a palavra do Evangelho, a palavra que nós cremos, Jesus Cristo nos ensinou da seguinte maneira, segundo o Evangelho de Mateus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo nos ensinou e nos deixou um mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nesse propósito é que queremos servir, alcançar as pessoas. Os batistas no Paraná, de um modo geral, têm atendido algumas situações, pessoas de risco, situações que precisam realmente de uma ação mais concreta. E se você deseja participar de alguma dessas ações, entre no nosso site, conheça um pouquinho do trabalho da Convenção Batista Paranaense, principalmente realizado através das quase 400 igrejas que existem aqui em nosso estado. E aqui fica também o meu convite para que você acompanhe conosco o programa da Convenção, o programa Juntos, no próximo sábado aqui pela E-Paraná,
e também nos canais do YouTube. Vai ser uma alegria tê-lo novamente conosco, participando. Você deseja que Deus abençoe a sua vida? Feche os olhos nesse momento, onde você está, e eu vou orar contigo. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de conversarmos aqui sobre um assunto tão desafiador, que é nos envolvermos na sociedade como um todo, podendo transformá-la e podendo alcançar aquelas pessoas que estão carentes de alguma maneira. Senhor Deus, que o Senhor use este programa, a Vida do Bira, o Reage, todos que estão envolvidos e participando das mais diversas ações que aqui foram citadas. Continuem e não desistam, porque esse trabalho é árduo, mas com certeza muito recompensador. Eu peço agora a bênção do Senhor também sobre a vida do nosso telespectador, da sua família, dele como um todo. Pedimos que o Senhor, Deus, esteja manifestando a tua graça, intervindo, para que ele possa sentir o desejo de te conhecer mais e mais. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua presença. Até o próximo programa.